Oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de comunhão, ó Pai. Nós agradecemos pela vida de cada irmã que está aqui, de cada irmã do online e de cada uma que vem assistir agora e depois, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse tempo, que possamos ter sabedoria, discernimento e intenção, ó Pai. Possamos estudar, aprender. E agradecemos também pela vida da Lala, que está sempre conosco. Agradecemos por todas as famílias e cada um de nós. Em nome do seu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meu nome é Simene e é um prazer estar com vocês, mulheres. E eu vou ler 2 Coríntios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido o mundo, especialmente em nossos relacionamentos com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, né? É muito bom saber que com os nossos sofrimentos que nós passamos, o Senhor nos dá força para aqueles que estão em Cristo, né? Nos dá força que mesmo na gente sangrando, a gente pode curar, né? O Senhor nos capacita para curar sangrando. Essa frase eu vi essa semana e eu achei muito interessante. Saber que mesmo nós sangrando, a gente tem a capacidade de ajudar a curar alguém. Então, isso é importante, saber que as nossas lutas e as nossas dificuldades que passamos aqui são as provas que o Senhor tem nos feito passar para que nós possamos, com o nosso conhecimento, com as nossas dores, com as nossas lutas, saber consolar os que estão também vindo pela frente, sofrendo também, né? E é importante entender que os nossos sofrimentos são propósitos de Deus. Que nada nesse mundo não é sem propósito. Quando você entende que você tem propósito em tudo que você faz,
tudo fica mais suave, mais leve, mais tranquilo, porque as lutas vão vir todo mundo, porque a Bíblia nos fala que nós não iríamos nos livrar dos sofrimentos. Então, todo o sofrimento que passamos, com certeza o Senhor tem um propósito, com certeza o Senhor está te moldando, te fortalecendo para que você possa consolar alguém. E esse versículo aqui, esses versículos que a gente leu aqui, é muito claro quando fala que todas as nossas tribulações são produzidas em nós para que nós possamos consolar outras pessoas. Então é importante entender que muitas vezes nós somos chamados para curar sangrando. E isso é muito importante. Entender que o Senhor está conosco, limpando os nossos sangramentos, as nossas dores, e nos fortalecendo para levar o Evangelho e livrar muitas pessoas de sofrimento, né? Porque muitas pessoas não têm essa capacidade de passar por um sofrimento, por uma tribulação e ser forte em Cristo. Ser forte, entender o mistério de Deus. E quando você descobre o mistério de Deus, que é, mesmo em sofrimentos, você conseguir produzir paz e amor, no meio de uma tormenta, você ter paz, é importante demais saber que o Senhor está contigo passando por qualquer vale. Qualquer vale. E quando você entende que o vale ele é feito para te moldar, para você crescer, para você levar o Evangelho, para você tirar as pessoas de algum sofrimento que não são capazes de passar por esse sofrimento, é muito cura para a gente, muito cura para a gente. Então é isso que eu entendi no versículo. Amém? Aqui, a parte que eu acho que Deus, Paulo, né? Ele fala a respeito da morte. E quando nós temos um espírito de enfermidade bate na nossa porta, nós estamos lidando com o espírito da morte. Porque a enfermidade ela não veio para somente nos deixar um pouco acamado, não, ela quer nos matar mesmo. Quer nos debilitar, quer que a gente entregue, quer que a gente simplesmente ache que aquilo é uma sentença sobre a nossa vida. E Paulo, ele fala aqui que ele se deparou com esse espírito da morte. E Jesus, ele veio para levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, o castigo que era sobre a nossa vida, ele levou sobre ele e ele venceu a morte. E quando esse espírito de enfermidade ele entra, né, bate na nossa porta, a gente tem dificuldade de acreditar que Deus ele venceu essa morte. Então eu vejo assim que Deus ele quer nos fazer ressuscitar em nós uma esperança além daquilo que a gente está passando. Que a gente encontre Deus nesse conhecer de Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor. Nesse lugar. Porque às vezes você não está passando uma morte de enfermidade, mas às vezes é uma morte em relacionamento. Então, sempre, o que nós ainda não vencemos, que Jesus já venceu por nós e que nós precisamos reconhecer Ele nesse caminho. Porque é esse lugar que Deus quer que nós estejamos. Porque é reconhecer Ele em todos os caminhos. É o Provérbios que a gente leu ele. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as vossas veredas. Então, assim, tá tortuoso, tá meio nublado, tá ruim, sabe? Reconhece Deus. Onde que Deus estava nisso? Sabe? Porque Deus estava lá. Amém. Deus está passando com a gente, sabe?
Eu tô vendo muita gente tossindo aqui, né? E na semana passada, eu tô falando isso por causa justamente de viver isso, né? Quando eu tava entrando no avião para ir para São Paulo, a coordenadora da escola do meu filho ligou falando que ele tava vomitando. Tipo assim, você entra no avião, você volta, você faz o quê? E, assim, eu tenho um suporte, gente. Meus irmãos, meus cunhados são médicos e tal. Mas, sabe, esse lugar, Deus, Ele queria que eu conhecesse Ele nesse lugar. Nesse lugar de confiança, sabe? Que é acima da medicina, é acima de você ter suporte. Meu filho, ele ficou com a minha sogra que tem 73 anos, assim. Até para ela ir lá no posto de saúde não era, na emergência não era recomendado, né? Porque estava cheio de H1N1. Então, assim, mas Deus, Ele quer que a gente conheça, sabe? Conheça Ele. Fala assim, eu não conhecia Deus nesse lugar. Eu não conhecia. Paulo, ele não conhecia Deus lá no lugar onde ele estava passando pela Ásia e pensa o que Paulo passou lá. Ele não conhecia, mas ele começou a conhecer. Então, assim, a gente conhece e prossegue em conhecer. Então, isso vai dizendo de desafios que a gente vai tendo. E Deus, Ele vai se revelando nesse lugar, sabe? Num lugar de angústia, num lugar, assim, de você falar assim, do mesmo jeito que a minha passagem está compra para a ida, ela está compra para a volta, sabe? Esse lugar de você falar assim, meu Deus, e agora? É a hora de eu agir? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou fazendo aqui o que eu realmente tenho que fazer? Que é ajudar meu esposo, estar aqui por um propósito e tal. Mas meu filho está lá e hoje é o dia-chave. Se ele melhorar, a plaqueta dele sobe. Mas se não melhorar, vai internar ele. Então, gente, é nesse lugar, sabe? E você liga para ele, não, meu filho, você tá com medo? Não, mas você vai passar, meu filho. Você vai passar, por quê? Porque Deus, Ele tá com você. E aí você ora, gente, acredita, por quê? Porque você tem que acreditar, você não pode fraquejar. É igual a minha avó fala assim, é crente para isso, para essa hora, sabe? Então, assim, para que hora que é que você é crente mesmo, de crer que essa é a sua saída? Até onde você está crendo aqui, ó, que é humano, Paulo está dizendo. Por quê? Porque tem sabedoria humana. Ela te leva até um ponto, mas nós já lemos, 1 Coríntios 13, vamos andar num caminho sobremão, um caminho mais alto, sabe, gente? A sabedoria humana, ela vai até um lugar só. Depois, ela não vai mais. Então, assim, que nós conheçamos esse conhecer profundo de Deus, que Ele quer nos mostrar, que é aqui, ó, no conhecer da minha irmã. Eu preciso conhecer a Adel para me conhecer Deus, sabia? Porque fala assim, Cristo em vós é a esperança da glória. Então é o Cristo na Adel que eu vou ter esperança dessa glória que ela vai invadindo. Nós lemos lá em Isaías, que a orla da sua veste, Deus, Isaías viu Deus, gente. Eu vi o rei, meus olhos viram o rei. Onde que a gente precisa ver o rei hoje? Amém, é verdade. Sabe? E aí ele fala assim, e a glória da veste de Deus, ela invadia a terra, sabe? E como é que eu vou conhecer essa glória invadindo a terra? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, essa esperança que vai fazer o quê? Eu prosseguir em conhecer, e conhecer, e conhecer, e falar igual Davi, falar assim, ó, não tem lugar melhor do que esse lugar de estar aqui, ó, diante do Senhor. Quando eu te vejo, eu vou me prosseguindo e, sabe, eu vou me tornando mais semelhante. O que a gente está vendo? Isaías viu o rei e ele conseguiu profetizar lá naquela nação corrupta, que era ele mesmo, sabe? Então a gente precisa de ver o rei para conseguir profetizar, porque senão a gente vai ficar travado. E é isso, quando vem a tribulação, ela vem o quê? Para te parar. A gente estava falando disso, sabe? Mas não é para você parar. É para você se movimentar. Às vezes você vai o quê?
ajustar a sua velocidade. Porque Deus, ele sempre vai querer ajustar a sua velocidade, gente. Ou a gente tá rápido demais, ou a gente tá lento demais. E aí a gente precisa de conhecer. Porque se a gente não conhecer, vai ficar igual lá Moisés. Moisés foi liderar aquele povo corrupto, que era ele mesmo. E aí ele pegou, bateu na rocha, quando era para ele falar com a rocha. Uai, mas Deus falou para bater na rocha antes. Então ele pensou, agora é o modus operandi, né? Vamos bater na rocha. Mas Deus mudou, a situação mudou. Hoje é outra sabedoria. E essa sabedoria, ela é uma pessoa, ela é Jesus. A sabedoria, ela é uma pessoa. E a gente só vai ter ela se a gente conhecer esse Jesus na profundidade. Igual Adão conheceu Eva. Essa é a palavra. Na profundidade. Em intimidade. Sabe? Porque senão na casca vai parecer que tá tudo certo, gente. A gente vai apontar alguma coisa aqui de alguma irmã. Gente, tá tudo bonitinho. Dentro dos conformes. Ninguém tá cometendo crime. Entendeu? Às vezes igual os fariseus. Então, assim, que nós possamos mudar, assim, um olhar, essa visão. O que é que eu preciso de conhecer no céu, que já está garantido no céu, através do sangue de Jesus, que já me purificou de todo o pecado, que eu preciso para hoje, para o dia de hoje, porque é hoje. E às vezes isso vai ser no meu irmão que eu vou encontrar. Tá? Tem uma aplicação que fala que a gente não consegue se ver perfeitamente no espelho, por mais que ele seja 100% preciso. Ele não vai superar o olho que está me vendo aqui. Então, quando eu me vejo no espelho, eu vejo um reflexo. Mas quando ela me vê na realidade. Entendeu? Então, assim, Deus, ele quer que nós tenhamos essa consciência de, assim como Paulo foi com Timóteo. Tá falando aqui. Paulo era o bambambam do bambambam. Timóteo era o menino. Mas ele foi com Timóteo. Então, com quem que a gente tem que ir? A gente ensinar. Paulo foi ensinar Timóteo. Eu acredito que Timóteo ensinou muito Paulo. Entendeu? Por quê? Porque é uma troca. Deus, ele é essa troca. Deus, ele não tá lá no céu assim, fala assim, agora vai andar do jeitinho que eu quero. Deve vai ir, levantar, fazer devocional, nanana. É uma troca. É um relacionamento. E um relacionamento você não impõe. Você tem que ter o direito de escolha, porque senão não é amor. Então, quando a gente não tem o direito de escolha, a gente tá fazendo porque tá seguindo a tropa, quer dizer que nós não escolhemos. Não é amor. Então, assim, para nós expressarmos esse amor, né, que Paulo vai ali em Coríntio, aquela cidade que era uma cidade perturbada, que ela tinha fama de todo mundo que chegava lá, sabe o que eles faziam? Desviava todo mundo, gente, Coríntio. E aí Paulo vem aqui e fala assim, olha, eu fui aí com Timóteo. E agora eu sou o apóstolo. Não é porque ninguém falou que eu sou o apóstolo, não. É porque eu tenho a convicção dentro de mim. Foi Deus que me chamou. Então, Deus te chamou hoje. Deus tem um propósito para você hoje. Não precisa de ninguém lá falar assim, esse é o seu propósito. Não, gente. Conversa com o seu pai. Que ele vai te dar a orientação. E a hora que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, que nós passamos todos os dias. Todos os dias. É algo querendo nos matar. É para nos destruir. Roubar, matar e destruir. Não é só para baquear. É para roubar, matar e destruir. E aí, quando nós estivermos nesse lugar, nós temos a consciência, a convicção de que esse que nos chamou, ele é fiel. Amém. Até para ressuscitar. Verdade. Se morrermos, gente, se Deus tiver para nós a ressurreição, ele vai ressuscitar. Sabe? Então, que hoje ele venha ressuscitar em nós cada partezinha que a gente acreditou na mentira do inimigo.
Amém. Porque cada lugar onde você não está crendo, sabe onde você está crendo? Você fala assim, você não quer meditar na palavra? Não, então você vai meditar na preocupação, na conta negativa. Você sabe meditar. Você pode escolher onde você vai meditar. Amém. Entendeu? Então, assim, gente, é compreender que esse dia de julgamento, ele vai chegar para todos. Igual o Paulo está falando aqui. É para todos. O Coríntios, que ó, vocês têm a fama de desvirtuar todo mundo, vai chegar o julgamento para você. Mas a gente pode, gente, receber essa paz que Jesus conquistou para nós. Amém. Sabe? Porque esse dia de julgamento, ele não é para nossa perdição. Verdade. Amém? Amém. E nós vamos ser mais que vitoriosos em todas as coisas. É para a nossa glória, é para a gente ficar bonitinho na fita, é para tirar foto, para pôr selfie. Não, é para a glória de Deus. Amém. Eu queria falar uma parte desse texto, porque esse texto é um fundamento cristão. Naquilo que fomos consolados, consolaremos a muitos. Essa é a base desse texto. Porque nas nossas, o Pai de todas as misericórdias, presta atenção, irmãs, misericórdia é um favor não merecido. Misericórdia a gente exerce por quem não merece, senão não seria misericórdia. Misericórdia é você, alguém fez algo com você imperdoável e você exerce a misericórdia. O Pai, o nosso Pai, é Pai de todas as misericórdias. Não tem uma misericórdia que Ele não seja Pai de todas. Do estuprador, do pedófilo, do assassino, do ladrão, do traidor, né, do perdulado, de todas as misericórdias. O Pai de todas as misericórdias nos consola com todas as consolações. É isso que a Débora está falando. São todas as consolações. E Ele permite a gente passar por tribulação, e eu acho que esse texto responde muitas perguntas, né? Porque muita gente quer saber por que eu estou passando por tribulação. Por que eu estou passando por isso? Eu fiquei meditando sobre isso e o que o Espírito ministrou no meu coração foi o seguinte. Eu fico emocionada, porque falou assim, eu te chamei, sabe, Derbe, Delcione, Silene, Beta, eu te chamei e te comissionei a ser um pedacinho de mim aí, a ser um como eu, um semelhante como eu, aí onde você está. Eu te comissionei, eu confiei em você, eu confiei e te entreguei tesouros eternos que eu entreguei só para você. E te entreguei tesouros eternos para você repartir e não reter. Para você consolar com as mesmas consolações que eu te consolei. Exercer a mesma misericórdia que eu exerço sobre você. Sabe, Helenita, você é um pedacinho de mim na terra. Deus falando, um pedacinho de mim cheio de misericórdia para oferecer, cheio de amor e de experiências que nem sempre foram boas. E esse texto, ele derruba a teoria da prosperidade. Porque o apóstolo Paulo está contando aqui que quem serve a Deus sofre a tal ponto que tem vontade de morrer. Ele sofreu tanto, Paulo sofreu tanto nesse episódio aqui. Ele tinha passado por tanta luta para chegar nesse lugar, gente. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi açoitado, Paulo foi desprezado, Paulo foi preso, gente. Paulo sofreu tudo que nós nunca sofremos. Não tem um sofrimento aqui que alguém possa ter passado que chegue aos pés do que Paulo passou. E Paulo confessa que, olha, eu sofri tanto, passei tanta dificuldade que chegou um ponto que nós pensamos que iríamos até morrer, não suportaríamos mais. Sabe o sofrimento? O seu dia mau, a noite escura da alma. A noite escura da alma, que vem para todo mundo. Às vezes vem um dia mais intenso, às vezes vem um dia menos intenso. A noite escura da alma existe. O dia mau vem para todos. Deus não prometeu que aqui, sendo representantes dele, um pedacinho dele aqui na terra,
Eu sou 1,54 m de Jesus na terra, irmãs. Mas quero ser 100% dele. Como a Simene falou aqui. Quero que cada sangramento meu tenha significado em cada gota de sangue que cair. Que não seja em vão nenhum sofrimento que eu passar. Que todas as minhas tribulações tenham peso de glória na vida de outras pessoas. E que eu nunca murmure quando eu passar por uma tribulação, sabendo que aquele que não merecia, porque eu mereço, nós merecemos, porque nós pecamos, mas aquele que não merecia suportou todas as tribulações e não murmurou, não reclamou e não retrocedeu. E aí a gente vê uma teologia aí na rua que é assim, vem pra cá, porque aqui você não vai sofrer. Porque o Deus que você serve, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você se corromper, se você negociar, Ele vai negociar por você. Irmãs, Deus é um Deus de batalha. Sim, Ele é um Deus de batalha. Mas Ele vence as batalhas que Ele determinou desde a eternidade. Muitas vezes a gente está em batalhas, querendo que Deus lute batalhas que não são dEle. Que, igual a Derby falou, as vozes falaram para você. Em que você está meditando? Você está meditando nas vozes que você ouve? Ou nos exemplos dos nossos irmãos bíblicos? Né? No testemunho da nossa irmã aqui, que no dia que o filho dela adoeceu, ela tinha uma viagem, tinha que acompanhar o marido, e ela teve que fazer uma escolha. E naquele momento ela entendeu que ela estava aprendendo a confiar mais em Deus. Às vezes, por isso que eu gosto muito de perguntar, né, gente? Eu sempre que estou perto dos universitários, eu levanto a mão e pergunto. Eu nunca chego perto do Paulo Júnior sem fazer pelo menos umas 5, 6 perguntas. Eu gosto de perguntar. E eu pergunto a Deus, porque se eu pergunto para os outros, eu vou perguntar para Ele. Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor sabe que eu sou curiosa. Me mostra logo o buraco da falha, né? Porque às vezes é algo que você cometeu involuntariamente. Às vezes é um erro viciante que você já não cometia mais e no afã da vida você acaba cometendo, porque aquilo está lá no seu HD, armazenado. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas os psicólogos explicam que nós vivemos uma espiral. O que significa? Que a gente sempre vai voltar para o mesmo lugar e viver as mesmas experiências, só que numa perspectiva diferente. Então, se você é uma pessoa impaciente, Deus vai te dar um monte, você fala, Senhor, me dá paciência, Ele vai te dar um monte de desafio para você ficar paciente. A minha mãe me chamava de Dona Celina. Dona Celina é minha outra avó. A minha mãe sempre tinha essas coisas comigo, assim, de dar nome, não dar nome, tirar nome, inventar nome. Ela me chamava de Dona Celina. Minha avó, ela era tão impaciente que ela só lia um livro depois que ela lia a última página do livro para saber se era bom o final. Então, se ela não soubesse o final, ela não lia o livro. Porque ela não tinha paciência de ler um livro, se o final não fosse bom, ela não queria ler. E Deus foi me moldando na paciência. Por quê? Tive que esperar 15 anos para ser mãe. Na casa do ex, todo mundo converteu. Em um ano, 100% de conversão. Na minha casa, a coisa mais lenta. Para quê? Porque se você pede paciência, Deus vai te dar um monte de desafio para você aprender a ter paciência. Vai te dar mulher calma, estressada, mulher que manda mensagem 2 horas da manhã, que te liga às 5h30, que você já conversou com ela 10 vezes a mesma coisa, ela não entendeu nada. Sabe para quê, irmão? Porque você orou pedindo paciência. Entendeu? Deus é especialista em transformar e obedecer os nossos pedidos de oração. Só que não é da forma que a gente quer. Então, esse texto, irmãs, ele tem que ser
um lema da nossa vida. Naquilo que você foi consolado, você vai consolar outras pessoas. Nada do que a gente passou até hoje, desde o dia que a gente nasceu, é em vão. Então, lá em casa tem experiência de traição, tem experiência de alcoolismo, tem experiência de esterilidade, tem experiência de dificuldade financeira, tem experiência de querer divórcio, tem experiência de querer matar marido. Irmãs, certo? Do marido querer matar a mulher, entendeu? Tem experiência de homem que não queria ser pai e teve que ajoelhar para pedir para ser pai, porque já não que queria, Deus não deu. Então teve que ajoelhar. E aí, irmãs, isso é pra gente guardar num HD escondido lá dentro de um tesourinho dentro da minha casa? Não. E aí outra palavra que Deus me deu foi a que Ele deu para Sara. Sara creu contra a desesperança. Gente, eu fico pensando, que palavra é essa, desesperança? O que significa desesperança? Ela creu contra a total falta de esperança, porque uma mulher de 80 anos não podia engravidar. Nós sabemos disso, nós temos irmãs tentando engravidar com 35, com dificuldade. Como que uma mulher que a regra dela já tinha acabado, ela não menstruava mais, o marido dela era impotente já, pode crer numa promessa de Deus? Então ela creu contra tudo que era visível. E é isso que Paulo está nos chamando aqui, para a gente viver numa esperança que vence a falta de esperança. E naquele dia que nós tivemos dor, nós vamos consolar. E também no dia que nós nos alegrarmos, nós também não podemos esquecer isso. A alegria da Juliana de ter vencido um câncer tem que ser a minha alegria. No momento que ela chorou, sofreu e lutou, nós todos estávamos chorando, sofrendo e lutando. Na hora que ela venceu, nós todos comemoramos. Nós temos que ter a mesma alegria, sabe, irmãs? Porque o ser humano está numa vibe de muita dificuldade em se alegrar com a alegria do outro. Então nós temos que chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Fala aí, gente. Amém. Você falou uma palavra, você não, o Espírito Santo, né? Desesperança. Quando eu sentei aqui, eu vim impulsionada pelo Espírito Santo, porque na hora que eu sentei, eu vi o Espírito Santo. E ele me deu essa palavra, perseverança, esperança. E aí, a gente até estudou em 1 Coríntios 4, que Paulo falou o que ele passou. Então, agora eu vou falar o que ele passou. Ele passou fome, sede, nudez. Ele ficou nudo, ele ficou nu perante todo mundo. Ele foi esbofeteado. Não só ele, mas os que estavam com ele também. Não tinha lugar para morar, ele não tinha casa. Ele ficou cansado ao extremo de tanto trabalhar com suas próprias mãos. Foi insultado, foi perseguido, foi caluniado e foi considerado o lixo do mundo, a escória de todos. Isso foi uma das coisas, porque depois lá em 2 Coríntios 6, a gente vai estudar que ele vai falar de novo. Eu não vou falar agora, porque daqui uns dias a gente já vai ver de novo que ele vai falar mais coisas que ele passou. Então, essa palavra de hoje é muito, não sei, é assim, enfim, a Bíblia toda, né? Mas essa palavra, ela impacta nisso aqui. Deus permitiu Paulo passar por tudo isso para ir moldando ele. Porque Paulo era o quê, gente? Antes ele era Saulo, né? O intelectual, o comandante do exército, romano, judeu, assassino, coração duro. Sinceramente, ele achava que estava assassinando certo. Ele assassinava certo. Igual lá Israel e o Irã. Isso, tá coração duro, certo. né? Um coração duro, porque pessoa que
que tortura, que mata, né? Não tinha amor dentro do coração dele. E aí, quando ele conheceu Jesus, e ele foi passando por todos esses processos para isso. Porque na hora que ele chegasse agora, onde ele está, tudo que eu passei, gente, é para vocês terem esperança, porque Deus não deixa vocês. Amém. E não deixou Paulo. Gente, ele foi picado por uma cobra, não sofreu nada. Ele naufragou, ele ficou boiando no meio do mar revolto. E não morreu. E teve momentos, igual que ele falou, que teve horas que ele achou, não, agora eu vou morrer. Agora eu não dou conta mais. E é isso que a gente passa todo dia. Então, quando a gente tem esses problemas, tem muita gente que tem problema aqui, ó, fome, não tem o que pôr na mesa amanhã. Doenças, enfermidades. A minha enfermidade, eu passei por isso. Teve momentos que eu virei e falei assim, não dá mais. Eu não consigo mais, Jesus. Aí ele falou assim, mas eu consigo. Você está comigo? Eu escutei nitidamente a voz dele. Você não está segurando a minha mão? Então vamos embora. Levanta, levanta. A voz era assim, levanta. Uma voz, levanta. Tinha hora que a voz dele era mansa, mas tinha hora que era brava. E aí, fui pelejando, né? Vamos, come. Escutava minha mãe, Giovana, minha irmã. Juliana, tem que comer, tem que comer. Aí elas saíam do quarto, eu respirava. E vinha a voz. Vamos, Juliana, come. Come. Comia assim. Toma água. Toma líquido. Toma. E aí foi indo. Então, é isso aqui, ó. Paulo passou por esses momentos, quando ele estava sendo açoitado. Igual ele foi açoitado, ele contou os açoites dele. Foi 30, que eu estava lendo ontem. Faltou uma para morrer. Faltou uma para morrer. Então, foi 39. Mais uma ele morreu. Agora, você imagina ele sendo açoitado. Jesus estava lá com ele. Aguenta. Vamos. Então, é isso, gente. Então, é a esperança. No lugar da desesperança, colocar esperança. No lugar da angústia, colocar a perseverança. E vamos em frente. Sabendo que Ele vai nos consolar com todas as consolações. Amém. Porque Ele é o Pai de todas as misericórdias. Amém. Irmãs, Amém. É muito profundo isso que a gente está estudando aqui. E se alguém mais quiser falar, quer falar, Ana? Tá. Irmãs, tem muita profundidade em tudo que a gente falou, né? Mas tem um aspecto que a gente passou, que está no verso 11. E esse domingo agora, nós falamos sobre a igreja perseguida. E Paulo era essa igreja perseguida, né? E muitas vezes nós vamos ser essa igreja perseguida. E o testemunho da irmã fala também sobre isso. Por quê? Ela falou o quanto vocês oraram por ela, né? E se alegrar e chorar pelos que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Mas esse lugar aqui, que quando Paulo diz, vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque a sua bondade respondeu a tantas orações feitas ao nosso favor. Esse é o lugar que a gente precisa se encontrar todos os dias. Não é orar só por nós mesmos, mas quantos irmãos têm chorado em muitos lugares? Quantos irmãos precisam, não é muitas vezes de sair da onde estão, mas de serem encorajados e fortalecidos em oração. Eu tenho um testemunho de uma igreja perseguida, de um senhor que havia sido preso, estava em cárcere, e o Portas Abertas, ele colocou, né, a situação daquele homem, e uma família, sem ter lido sobre aquela situação, quando eles estavam orando, o Senhor incomodou e pediu para que eles orassem por um homem. Uma pessoa viu o homem em pensamento e eles começaram a orar.
E tempos depois, quando eles foram ver, era o homem que eles tinham orado e que havia sido solto. Tempos depois do que eles oraram. Então a gente não sabe aonde Deus nos conduz na oração. Amém. A gente não tem ideia do poder da nossa oração. A gente viu tudo que Paulo sofreu, mas a gente viu o que ele disse, que foram as orações. A nossa oração chega no órfão, chega no faminto, chega na igreja perseguida. Essa igreja que dá a vida para poder falar de Jesus. E se você perguntar se eles querem sair de lá, eles vão dizer não. A gente não quer. O que a gente quer? Orem por nós. Orem para o nosso encorajamento. Orem para que a gente continue a avançar com a palavra. Se você vai olhar, às vezes, campos missionários difíceis, você vai falar assim, tadinho do missionário, tadinho. Não, irmão, ele está feliz onde ele está, igual Paulo. Mas o que ele precisa? Que nós nos movamos nesse lugar de oração. Amém. De entender que nós temos esse poder, que nós abrimos portas espirituais, que Deus vai falar com a gente talvez tenha até experiências sobrenaturais em oração, em orar por pessoas que a gente muitas vezes nem conhece, nem nunca viu, mas que precisam, estão desesperadas, esperando um fortalecimento em oração. Então era isso que eu queria dizer, porque eu acho que a gente entende, né, esse nosso lugar que é tão importante. Amém, meninas. Então nós vamos orar, vamos ver se as meninas aqui do Zoom, tem alguém que quer falar mais alguma coisa sobre esse texto? Eu acho que a gente foi muito ministrada essa manhã, né? Eu acho que a gente entende, a gente tem resposta que no mundo tereis aflições, mas Deus não vai nos abandonar. Ele vai nos consolar, e as consolações que Ele nos consola têm significado, não só para nós, mas para todas as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Que nós também temos que entender que nós somos esse pedacinho de Deus aqui, e que não devemos nos preocupar, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E como nós já somos seres eternos, porque todo mundo aqui já fez sua confissão de Cristo, então vivamos como aquelas que já estão desfrutando de um reino que não pode ser abalado. Amém? E a nossa leve e momentânea tribulação, como diz o apóstolo Paulo, não há de ser comparada à glória que há de ser revelada na nossa vida eterna. Então, irmãs, não vivam pelo que vocês estão vendo, não deixe as vozes te derrubar, não deixe o mal te assolar. Saiba que em todo tempo o Senhor está com você, amém? Amém. Vamos orar? Alguém aqui do Zoom quer falar? De oração pela família. Tá, alguém mais? Quem tem pedido de oração? Vamos orar pela Laura, da Priscila. Pelo... Ai, que foi meu coração, você pedir oração pelo Giovanni, é meu primo. Tá, vamos orar pelo Giovanni, pelo pai da Valesca, pela Laura. A Icineres, filha que está internada na UTI. Vamos orar para a Icineres, vamos orar para a Abdala. Para a Mariana, nós oramos lá no nosso grupo ontem. Mãe da Gabriela. Pela Tânia, pai da Camila, e vamos orar também, meninas, pelo Rafael, marido da Cris, irmão da Flávia e da Patrícia. Nós oramos por ele ontem, ungimos. Nós queremos repreender o diagnóstico, né? Então vamos orar. Quem quer orar pelos pedidos de oração? Tem alguém que quer orar? Quer orar, Soraya? Então vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã cheia de ensinamentos. Que a gente saia daqui cheia de significado, entendendo que nós somos comissionadas pelo Senhor para passar por tribulações e alegrias, mas que todas elas têm significado de peso de glória não só na nossa vida,
mas a vida de todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso encontro. Senhor, que sejamos mulheres cheias de esperança, fé e amor, que as nossas forças sejam renovadas a cada manhã, que cada um dos pedidos de oração que foi feito aqui essa manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo vá com consolação, com restauração e com cura. Dá estratégia para os médicos, dá estratégia nos medicamentos, eficácia nos medicamentos, e que todas as pessoas que estão passando por tribulação, Senhor, sintam o Seu aroma suave, a Sua presença, assim como a Juliana compartilhou aqui e a Derp também. O Senhor fala conosco na hora da tribulação e do vale da sombra da morte, mas nunca o Senhor vai nos abandonar. Nós Te louvamos, agradecemos, cada um dos pedidos, acolhe, Senhor, aí no Seu lagar. Recolhe todos os nossos pedidos de oração, pelos missionários que estão espalhados em todo o mundo, pela guerra de Israel e Irã. Ô Senhor, abre os olhos espirituais dos políticos, dos governantes, Senhor, que eles possam Te ver, não só de ouvir falar, que os olhos deles Te vejam, se faça conhecido dos governantes ao redor do mundo, Senhor. E nós abençoamos todas as pessoas que participam aqui, que nos ajudam, nos auxiliam, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.